Vamos ter justiça, ou nem tanto, na jogada da semana do Fora do Baralho, com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida. Ora bem, o pai demarcou-se do filho, que acaba arguído, o pai não é um pai qualquer e a juíza de instrução defende que deveria ser investigado, mas não vai. Caso que chega ao antigo chefe de governo, que vai ser chamado ao Parlamento, ex-primeiro-ministro, que viu serem tornadas públicas escutas a um ministro, onde é interceptada uma conversa entre os dois, que nada tem a ver com um outro processo, mas que tem implicações políticas e que podem vir a prejudicar quem? O mexilhão, que é como quem diz os contribuintes. E começamos precisamente por aqui, esta primeira parte do Fora do Baralho, com o Luís Aguiar Conraria, que deu um salto de cerca de 20 km de Braga até Famalicão, de onde estivemos hoje a emitir o nosso programa e a emissão da Rádio Observador no âmbito da Semana da Inovação e da Ciência de Famalicão. Luís, que gosto é ter-te aqui comigo e com os nossos 4 ases que estão à distância, mas sempre juntinhos, e é uma carta de ouros precisamente para esta história que eu vinha aqui falando do mexilhão, para que Christine Lagarde, ex-presidente executiva, aliás, Christine Romier-Weidner, estou sempre a confundi-las, ex-presidente executiva da TAP, a protagonista da tal conversa entre António Costa e João Galamba, que foi noticiada esta semana e que tem feito correr muita tinta. Pois, acho que já é conhecido aqui o meu fraquinho por senhoras francesas e pelas duas Christines, aqui também pela Lagarde, não é? Exatamente. E, portanto, acho que, mais uma vez, a Christine, neste caso a Christine da TAP, não me deixou ficar mal. E, portanto, quando eu aqui em tempos defendi que isto tinha todo o ar de ter sido um saneamento político e de apenas ter encontrado uma desculpa para a despedir, acho que estas escutas vieram confirmar isso. E é evidente que isto tem impacto no processo, quer dizer, mesmo que as escutas não possam ser usadas, neste momento a defesa pode chamar António Costa a tribunal para testemunhar. Quer dizer, e o que é que ele vai fazer? Vai a tribunal mentir? Não, portanto, o facto disto ser conhecido obviamente tem impacto. Obviamente tem impacto. E, portanto, eu espero que o Governo chegue rapidamente a acordo com Christine Lagarde, com a Christine da TAP. É melhor assim. Em erro, agora a culpa foi tua. Com a Christine da TAP, assim não há enganos. Porque eu acho que o que nós temos aqui desenhado é verdadeiramente extraordinário. Nós temos um Governo que resolveu despedir alguém de uma empresa, portanto, resolveu perseguir uma pessoa, essa pessoa não cedeu. Portanto, é público, o Fernando Medina assumiu isto, que falou com a Christine da TAP para ela se demitir e ela se recusou a demitir. E então despedem-na com justa causa e usam um organismo do Estado, que é a Inspeção Geral das Finanças, certo? Para preparar um relatório contra aquela pessoa, para justificar uma decisão que já estava tomada à partida, independentemente de qualquer justa causa. Sendo que é suposto a IGF ser independente. Isto é, de facto, o Governo a pôr a máquina do Estado para perseguir um cidadão, neste caso uma cidadã francesa, mas uma cidadã que vivia em Portugal e que tinha todos os direitos. E acho isto gravíssimo e, portanto, espero honestamente que se estanque isto o mais rapidamente possível e que o Governo chegue a acordo com a Christine, não pelos 6 milhões que ela pede, obviamente que eu continuo a ser contribuinte e espero que o acordo seja feito por valores mais baixos, mas acho que neste momento a autoridade moral do Estado... Os 500 mil euros da indenização de Alexandra Reis... olhando agora para aquilo que o Estado pode ter de vir pagar a Christine Lagarde, foi parece muito pouco, um ínfimo valor. Parece um ínfimo valor e, quer dizer, e mais uma vez, quer dizer, ela foi despedida por razões políticas e nós sabemos que foi um ministro que autorizou aquela indenização de 500 mil euros. É mesmo um Governo a usar toda a máquina do Estado para perseguir um cidadão por causa de uma decisão em que, no mínimo, é uma decisão também tomada por esse mesmo Governo. Portanto, acho isto extraordinário, acho que o Estado perde grande parte da sua autoridade moral aqui e, portanto, pronto, espero honestamente que lhe peçam desculpa e que cheguem a acordo rapidamente. O processo vai correr na Justiça. Podes sim, olá João. Olá Vanessa, e ainda bem que estão em Famalicão, é ótimo saírem de Lisboa e irem para as outras cidades portuguesas. Mas posso só rapidamente assistir e acrescentar um ponto ao que disse o Luís. Sim. Porque, segundo as escutas, António Costa terá dito ao Ministro ela tem que sair porque está-se a tornar um problema político. Isto politicamente já é um problema muito grande. Mas temos que recordar que nem sequer foi ela que começou o problema político. O problema político foi iniciado pelo Governo e pelo Ministro pelo anterior Ministro das Infraestruturas, atual Secretário-Geral do PS. O problema político foi causado pelo Governo, foi causado por ela.
Portanto, quer dizer, ela acabou por ser um bode expiatório, além da perseguição e tudo o que o Luís explicou que eu assisto. E daí esta carta de ouros do Luís, ouros porque estamos a falar de dinheiro e dessa indemnização que o Estado ainda pode vir a ter de pagar a Christine Urmier Weidner, e agora não me enganei. A Assembleia da República escolhe sempre 5 membros do Conselho de Estado, e é agora o tema que se segue, a carta que se segue e que vamos atirar para cima da mesa, e não é que estes 5 membros do Conselho de Estado são todos homens: Pinto Balsemão e Carlos Moedas pelo PSD, Carlos César e Pedro Nuno Santos pelo PS e André Ventura pelo Chega. Jorge Fernandes, isto para ti é uma carta de espadas. Escuríssimas. Olá, Vanessa. Umas espadas escuríssimas. Bem, eu quero separar aqui Pedro Nuno Santos e André Ventura dos outros. Pedro Nuno Santos e André Ventura têm lugar, digamos, por inerência, porque são líderes, neste caso, do segundo e do terceiro maiores partidos portugueses na Assembleia da República e, portanto, enfim, naturalmente teriam sempre que estar representados no Conselho de Estado. O que eu quero falar, acima de tudo, é das outras pessoas, no fundo, que são as escolhas, verdadeiramente, não é? Embora, claro, o chefe de um partido também é uma escolha, mas é uma escolha muito anterior, portanto, isso fica para outra discussão. E existem muitos trabalhos académicos que mostram a importância da representação descritiva, isto é, termos pessoas em órgãos de poder cujos, no fundo, as histórias de vida, os percursos, as experiências refletem a diversidade do que é um país, do que é Portugal, neste caso. É evidente, ao mesmo tempo, também que existe uma tendência oligárquica para que certas classes sociais e económicas estejam sobre-representadas neste tipo de órgãos. Não é só assim em Portugal, acontece em todo o lado. No entanto, é possível mitigar isso, e as escolhas que ficámos a conhecer esta semana são simplesmente risíveis. Não há outra maneira de pôr isto. Para citar um bom e velho acórdão da justiça portuguesa, isto é a presença máxima da coutada do macho ibérico, velho, branco, de classe média alta, do eixo lá para Cascais. E, quer dizer, a composição do Conselho de Estado em geral é toda ela muito medianazinha, com raríssimas exceções, muito mediana, e estou a ser muito generoso. A ideia de que aquelas pessoas podem de alguma maneira ter o que é noção do mundo em 2024, fora do que é, enfim, aquele meio pequenino de Lisboa, enfim, não tem qualquer sentido, não é? A ideia de que em 2024 vamos nomear Francisco Pinto Balsemão, o Sr. César dos Açores, o engenheiro Moedas, é lamentável. Nenhuma destas pessoas traz qualquer benefício especial a um órgão como o Conselho de Estado. Não representam a juventude, não representam as mulheres. Interromper-te. É só que tem lá um rural, não é? Não são todos do eixo Lisboa-Cascais. Há um rural no Conselho de Estado, que é o primeiro-ministro, Luís Montenegro. E antigamente até tínhamos um... E o Pedro Nuno Santos também não é do eixo Lisboa-Cascais. Sim, mas... Não é. Eu estou É do Distrito a de usar a Aveiro. toponímia do Presidente da República. Exatamente. Portanto, há duas pessoas do Distrito de Aveiro. Não sei. Não, Tem que explicar melhor. o Pedro Nuno Santos não é do eixo Lisboa-Cascais. Mas, digamos, social e economicamente... Nem Carlos César, nem o Moedas. Quer dizer, o único é o Balsemão, Jorge. Conseguiste perder razão quando estavas a ter toda a razão. Não, claro que não. É claro que não, João. Até recorrendo estudos académicos conseguiste perder razão quando estavas a ter razão. João, isto é uma questão de oligarquia. Eu queria fazer uma piada e o João depois torna isto uma coisa que começa realmente... Não, o problema... Deixa-me, deu a cabo. A origem geográfica. O Jorge é sempre alvo de bullying aqui. Eu sou alvo de bullying. Constantemente. Bem, e aqui a Susana também estava a fazer bullying ao João Marcos Almeida. Bom, pronto, o problema do Conselho de Estado, eu percebo o que o João estava a dizer, e quer dizer, a questão aqui é que eu utilizo o eixo lá para Cascais e esta metáfora para falar da oligarquia. Pronto. Enfim, portanto, isso quem não percebeu comenta explicador, não é? E, portanto, isto é a oligarquia do país. O Sr. César dos Açores faz parte da oligarquia do país. Moedas faz parte da oligarquia do país. A ideia de que o Pedro Nuno Santos não faz parte da oligarquia do país, um tipo que foi ministro, etc. Enfim. Bom, o problema disto tudo é que o Conselho de Estado não tem lá, não é minimamente representativo do que é Portugal. Onde é que estão os jovens? Onde é que estão as mulheres? Onde é que estão as minorias? As minorias em Portugal hoje há 20 ou 30 anos, podíamos dizer, bem, de facto são uma percentagem muito reduzida da população. Neste momento já não é verdade. Já há muitas minorias. Já há uma percentagem muito elevada da
da população que tem uma origem étnica, digamos assim, que não é propriamente a moda em Portugal. E, portanto, seria importante que este tipo de pessoas estivessem representadas no Conselho de Estado. E é pena que há aquelas pessoas que estão lá por inerência. E há outras pessoas que, infelizmente, são as escolhas e são os mesmos de sempre. E eu, desde que sou criança, basicamente lembro do Francisco Pinto Balsemão, do Sr. César, são sempre os mesmos. E, portanto, infelizmente é isto. E, portanto, Portugal segue continuadamente nesta roda que gira sem parar e que não sai do mesmo sítio. Queres entrar nesta roda ainda, João? Não, eu quero agora, para não falar do que disse o Jorge, mas aparentemente houve uma negociação entre o PSD, a AD, o Chega e o PS em relação aos lugares. Quer dizer, eu fico triste, como sabe, eu sou um defensor que a AD e o Chega deviam entender sobre questões substanciais de governação, mas fico triste, quer dizer, quando é para discutir lugares já não há linhas vermelhas para a AD, o Chega já não é anti-regime e discutem alegremente os lugares. Quando é para discutir lugares não há problemas, nem linhas vermelhas, nem se é anti-regime. Quando é para discutir políticas, há linhas vermelhas e esse anti-regime. Isso é que me entristeceu, foi o que mais me entristeceu nesta história toda, devo dizer. Destas espadas passamos para uma carta de paus. Susana Peralta, nós já vamos ao caso das gêmeas daqui a pouco, na segunda parte. Para já a tua carta é mesmo para o Presidente da República, o filho é erguido, ou melhor, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. O corte da relação familiar salva a pele de Marcelo de Rebelo de Sousa, tendo em conta que agora o filho é erguido, ou não salva, e daí a tua carta de paus? A minha carta de paus é um as de paus para Marcelo, por de facto a sua maestria em escapar-se entre os pingos da chuva nesta história, não é? Não, é evidente que, quer dizer, não é concebível que Nuno Rebelo de Sousa tenha tido uma ação ilícita neste caso sem ter tido a colaboração do pai. Quer dizer, não é possível, porque o Nuno Rebelo de Sousa, o próprio doutor Nuno Rebelo de Sousa, não iria sozinho interceder junto de Lacerda Salles e, enfim, junto eventualmente depois de outras pessoas nesta história. E nós sabemos que houve um e-mail enviado do Nuno Rebelo de Sousa para o pai pode ajudar, e sabemos também que depois foi dado seguimento a esse caso, tendo sido enviado o assunto para o Governo, e também sabemos que houve comunicação posterior entre o chefe da Casa Civil e Nuno Rebelo de Sousa, no fundo dando conta do seguimento, não é, deste caso, que estava a ser dado este caso. Claro que Marcelo vem dizer, não, eu limitei-me a fazer seguir, não tive qualquer, digamos, não interferi mais do que isso, mas em que mundo é que Marcelo Rebelo de Sousa vive, ou em que mundo é que ele nos quer fazer acreditar que nós vivemos, na verdade é mais isso, para ser esse mundo em que um e-mail que vem da Casa Civil a dizer, está aqui o pedido do meu filho, a Sr. Secretário de Estado da Saúde, para um tratamento a umas pobres crianças, quer dizer que isso não tem influência, não é? Eu gostava de quer dizer, é tão absurdo, parece mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa quer nos fazer a todos de parvos, mas nós de facto não somos parvos, e parece muito estranho porque Nuno Rebelo de Sousa, o seu modo de influenciar o curso dos acontecimentos é via, obviamente, a influência que pode exercer através do pai ou fazendo recurso ao nome do pai. Portanto, parece-me evidente que este corte de relações não vem resolver nada, porque não resolve o que Marcelo fez à época e a impressão que nós todos neste momento temos acerca da forma como Marcelo considera que os recursos escassos do Serviço Nacional de Saúde servem para o seu filho fazer jeitinhos a amigos. Deixa-me só dizer mais uma coisa, Vanessa. Nunca julgando, jamais julgarei, já escrevi isso 2 vezes no público, tudo o que estes pais fizeram para tentar ter acesso a este medicamento para as filhas. Portanto, os pais tinham o direito, o pai e a mãe, fazer tudo e um par de botas, dar a volta ao mundo para tentar que as filhas tivessem acesso a este tratamento. A partir daí, todas as outras pessoas estão mal e Marcelo Rebelo de Sousa é o que está pior de todos. Marcelo Rebelo de Sousa, que para a Susana Peralta está a tentar escapar pelos pingos da chuva. Ora, a verdade é que já começou o verão, oficialmente, e fica tudo mais leve. Até está a decorrer agora o Euro 2024. A seleção já teve o primeiro jogo, uma vitória frente à República Checa. E João Marcos de Almeida, tens aqui umas copas para Francisco Conceição. Exatamente.
Eu vou tentar dar naipes a jogadores da seleção portuguesa até ao fim do Europeu, e eu gostava muito que fosse mesmo até ao fim do Europeu, que significava Portugal ia até ao fim, ia até à final. Dou copas a Francisco Conceição, porque marcou o gol da vitória. As pessoas já sabem, eu já falei aqui de futebol, sabem que eu sou portista, sou um bocadinho parcial, porque ele é um jogador do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que ele marcou o gol da vitória. Se não fosse ele, Portugal não tinha ganho. Mas isto também serve para fazer mais 2 pontos. Muito rápidos. Muito rápidos. Também quero elogiar Pedro Neto, outro jogador que entrou e que fez a jogada e o centro para o golo, e que foi formado no Braga e joga em Inglaterra. Eu acompanho o campeonato inglês e sei que ele é um grande jogador. Mas isto mostra que nós temos jogadores jovens que estão a começar a jogar bem, que merecem mais oportunidades. E não entendo, e aqui eu não sou nada parcial, eu considero o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes os melhores jogadores portugueses da atualidade, mas jogaram muito mal naquele jogo, e eu não entendo, se jogando tão mal não saem, nunca irão sair. E eu acho que quando os jogadores, por melhores que sejam, estão a jogar mal, há uma altura que devem sair e devem ser dadas oportunidades a jogadores mais jovens, e tenho pena que esses jogadores, o Francisco Conceição e o Pedro Neto, não tenham entrado mais cedo no jogo. Para mim, os melhores jogadores são mesmo os ases do Fora do Baralho. Fazemos uma curta pausa, voltamos já a seguir. Confessé, pero sin pruebas, ¿eh? Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Para ele não havia meio termo, era o bem e o mal, e ele encarnava efetivamente o bem. Último episódio: Inferno. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. As peças em cima do nosso tabuleiro de jogo, aqui no Fora do Baralho, começam a ser as habituais: justiça e política. Podem soar os alarmes, podem chover críticas ao Ministério Público ou ao chamado sistema, mas pouco tem mudado. Fugas ao segredo de justiça, divulgação de escutas no âmbito do processo influencer, que nada tem a ver com esse processo, mas que tem impacto político e público. Também o caso das gêmeas. E aqui, se a Susana Peralta, na primeira parte, lançou para cima da mesa uma carta para Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito deste caso das gêmeas, o que dizer agora João Marques de Almeida do lado da Justiça? Noticia hoje o Expresso que a juíza de instrução não percebe porque é que o Supremo Tribunal de Justiça não quis investigar o Presidente pela coautoria do crime de prevaricação. Bom, ela dizer isso é grave. Não é grave em relação a ela, é grave porque uma juíza está a ir contra o que foi decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, que ainda por cima, aparentemente, ou pelo menos é assim a leitura geral, beneficiou o Presidente da República, ou ajudou. Porque eu acho que a questão, eu estava a ouvir a Susana no final, na primeira parte, e a questão que se deve colocar aqui é a seguinte: se Marcelo Rebelo de Sousa não fosse Presidente da República, o filho dele, Nuno Rebelo de Sousa, teria conseguido ajudar este casal de brasileiros a tratar as filhas no Hospital de Santa Maria? Quer dizer, e se nós fizermos esta pergunta, eu estou convencido que a grande maioria dos portugueses vai dizer que não. Portanto, é óbvio, Nuno Rebelo de Sousa não tem nenhum cargo institucional. Nuno Rebelo de Sousa é um cidadão como nós. Ora, há uma coisa que nós percebemos. O processo que aconteceu no Hospital de Santa Maria não foi um processo idêntico ao processo de todos os cidadãos comuns, incógnitos, que é o que Nuno Rebelo de Sousa é, se o pai não tivesse sido Presidente da República. Portanto, foi um processo extraordinário, fora do comum. Agora, o Presidente da República quer-nos convencer que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, há aqui um processo fora do comum, extraordinário, que envolve o filho do Presidente da República, e querem-nos convencer que o Presidente da República não tem nada a ver com isso. É muito difícil acreditar. É muito difícil acreditar, lamento, é muito difícil acreditar.
E, portanto, eu acho que isto pode ser uma coisa muito complicada para Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer, não faço a mínima ideia, não sou um especialista na prática da justiça, no funcionamento da justiça, não faço a mínima ideia qual é o impacto que esta declaração da juíza tem. Não faço a mínima ideia se o Supremo Tribunal de Justiça vai reavaliar a sua posição em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, se a sua conduta deve ser investigada ou não. Mas quer dizer, politicamente esta história é muito complicada para o Presidente da República. De gerir. A Luísa Aguiar Conraria, pode ficar a impressão que a Justiça está a proteger, a favorecer de algum modo Marcelo Rebelo de Sousa, ou é preciso pôr na balança o que é a perspectiva de uma juíza de instrução, de que falava aqui há pouco, e também a perspectiva do Ministério Público e do Supremo, que não corroboram essa avaliação? Eu aqui queria, se calhar, corrigir um bocadinho as palavras aquilo que o João estava a dizer. João, isto não é uma reação da juíza de instrução ao Supremo Tribunal. Isto é o que ela escreveu, ok? Isto é o que ela escreveu no despacho que escreveu, que foi enviado para o... É verdade. E depois, okay? Exatamente é isso. Portanto, e o Supremo Tribunal, com base nesta informação, decidiu. Portanto, eu em relação a isso diria... É verdade. Portanto, eu diria que em relação a isso é, de certa forma, a justiça a funcionar. Temos um membro dessa justiça, que é esta juíza de instrução, que acha que devia ser feita a investigação. O Ministério Público e 3 juízes, são logo 3, não é? Do Supremo Tribunal, consideram que não. Pronto, em relação a isso, acho que do ponto de vista formal não haverá muito a dizer. Agora, eu confesso que, com base em tudo o que nós conhecemos neste momento, e aliás, e de certa forma isto robustecido pelo testemunho da mãe das gêmeas hoje, em que disse que era Vox Populi, portanto, que era voz comum ali no hospital, que as gêmeas estavam a ser tratadas a mando do Presidente da República. Quer dizer, se isto é assim, acho que é impossível, verdadeiramente, eu concordo com a juíza nisso, acho que é impossível considerar que Marcelo Rebelo de Sousa não tem nada a ver com isto, sem antes terem investigado. Quer dizer, sem haver uma investigação, não percebo como é que é possível concluir que ele não tem nada a ver com isto. Mesmo o que a juíza refere é que não é possível que seja considerado neutro. Não, que há atos ali que não são neutros. Agora, uma investigação pode revelar que aqueles atos não foram dele, que foi o chefe de gabinete que fez a revelia dele. Quer dizer, mas isso só se pode concluir depois de uma investigação. Antes de uma investigação eu não percebo e, portanto, eu não sei se fica com essa... Estavas-me a perguntar se pode ficar essa impressão. Essa é a impressão que eu tenho. Jorge Fernandes, a recusa de Nuno Rebelo de Sousa em depor perante a Comissão de Inquérito levou a Assembleia da República a ameaçar fazer uma queixa ao Ministério Público por crime de desobediência. A Comissão, entretanto, faz um ultimato ao filho do Presidente, dá-lhe 2 datas possíveis, 3 ou 12 de julho, para esse depoimento. O PSD também já apelou indiretamente ao bom senso para que sejam cumpridas as regras parlamentares. Havendo uma nova recusa de Nuno Rebelo de Sousa, quem vai pagar, e politicamente falando, é Marcelo Rebelo de Sousa? A resposta verdadeira é que não sei, não é? Eu acho que, bem, em primeiro lugar, eu acho que Nuno Rebelo de Sousa é uma entidade em si mesma, é uma pessoa e tem que responder pelas suas ações no Tribunal e também na Assembleia da República. E se ele quer ir ou não à Comissão Parlamentar de Inquérito, isso só o implica a ele. Agora, parece-me relativamente improvável que Marcelo Rebelo de Sousa e Nuno Rebelo de Sousa, dada a gravidade daquilo que está em causa, não necessariamente do ponto de vista judicial, mas acima de tudo do ponto de vista político, não estejam a coordenar as suas ações. Supostamente, o que é público é que pai e filho estarão de relações cortadas e que nem sequer não falam não só deste assunto, como de nenhum assunto. Eu parece-me altamente improvável que não estejam naturalmente em total coordenação, nomeadamente no que diz respeito à ida de Nuno Rebelo de Sousa à Comissão Parlamentar de Inquérito. Quer dizer, se não o fizerem, é de uma total irresponsabilidade para eles próprios. Sendo que Marcelo Rebelo de Sousa disse publicamente que estava a saber pela Comunicação Social que Nuno Rebelo de Sousa era arguido já neste processo. Sim, está bem, ele diz isso, eu pessoalmente não acredito, quer dizer, acho isso impensável, mas enfim. Vanessa, ele sabe tudo antes da Comunicação Social, menos isso. Acho isso verdadeiramente impensável, quer dizer, uma pessoa como Marcelo, que está não só como Presidente da República, mas já antes de ser Presidente da República, que literalmente sabe praticamente tudo o que se passa no país, tem gente em todo lado, e não ia saber que o filho dele é constituído arguido numa situação que diretamente, ainda por cima, poderá ter envolvê-lo de alguma maneira. Isso é praticamente impossível, enfim. Agora, há uma segunda leitura possível da recusa de Nuno Rebelo de Sousa em querer ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, a ideia de ele querer proteger o pai.
Quer dizer, o que alegadamente terá acontecido foi que Nuno Rebelo de Sousa meteu uma cunha através do pai, através da Presidência da República e com o total conhecimento de Marcelo, a cunha essa que depois foi executada por vários membros da Administração da Saúde em Portugal, Secretário de Estado, etc., Administração de Hospitais, etc. E Nuno Rebelo de Sousa acho que percebeu que pode estar numa situação muito delicada porque das duas uma, ou vai à Comissão Parlamentar de Inquérito e mente, e depois aí há outro tipo de consequências, até porque o regulamento das comissões parlamentares de inquérito, quer dizer, é muito claro, não é? E diz que a mentira ou alguém que dar informações falsas ao Parlamento constitui um crime em si mesmo, ou então, se não mentir, tem que provavelmente contar coisas que politicamente, não estou a dizer até judicialmente, mas que politicamente podem ser muito prejudiciais para o país. Quer dizer, eu acho que qualquer português de meridiano bom senso olha para esta situação, é que isto é uma situação daquelas muito óbvia, não é? É evidente o que aconteceu. É muito evidente o que aconteceu. Independentemente de ser uma ação de caridade, e até, quer dizer, não há aqui qualquer ideia de que Nuno Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa fizeram quaisquer ações, eventualmente, para ter qualquer proveito pessoal ou ganhar. Não há, quer dizer, isto está completamente posto de lado. Agora, desculpa lá, está posto de lado por ti. Sim, okay? Não ponho nada de lado, eu sei lá quais são as relações entre o Nuno Rebelo de Sousa e aquele senhor, o pai das gêmeas não é empresário, ele não faz parte da Câmara. Não. Pois, pronto, lá. ok. Tu pões de parte por ti, mas não ponhas. Pronto, eu ponho de parte por nada mim. Disso. Agora, a leitura genérica de tudo isto, penso que para a sociedade portuguesa é muito. Aliás, caso... de acordo com a mãe das gêmeas, elas nem conhecem o homem, portanto, ele andou a meter cunhas por desconhecidos, não é? Sim, aliás, portanto, hoje à tarde. Tu não costumas ser tão ingênuo. Não, hoje à tarde assistimos a um momento que é a verdadeira quinta dimensão. A mãe das gêmeas disse no Parlamento, a André Ventura confrontou-a com um e-mail assinado por ela e que vinha da conta dela, de e-mail, portanto, uma conta pessoal de e-mail e que era dirigido a Nuno Rebelo de Sousa e que esse e-mail, portanto, era uma comunicação em que ela dizia, bem, por favor, envie os meus agradecimentos a Lacerda Salles, etc. E ela disse que havia muita gente que tinha acesso à conta pessoal de e-mail dela e que ela não fazia ideia de se de facto aquele e-mail tinha sido escrito por ela ou se era dela. Quer dizer, isto é uma explicação do domínio do delírio absoluto. Ninguém pode esperar que uma pessoa... Basta o bom senso para perceber que isto não existe. Cada um de nós tem a sua conta de e-mail e das duas uma. Ou a conta de e-mail foi assaltada, digamos assim, e agora, a ideia de que aquela conta, de que aquele e-mail, daquela conta de e-mail, daquela pessoa escrita com aquele, para aquele destinatário, não prova aquilo que nós achamos que prova. Mas mesmo que tivesse sido uma conta, mesmo que a conta tivesse sido hackeada, à partida, esse endereço específico, esse e-mail poderia até nem constar, não sabemos. Não, com certeza. Mas isto é uma história, é tudo uma história muito estranha e vê-se que há aqui mentiras atrás de mentiras. É uma história muito estranha. Agora, politicamente, Vanessa, eu julgo que esta história é o ponto de viragem para Marcelo Rebelo de Sousa na sua relação com o país. É o ponto de viragem. Mas que já não lhe importa assim muito, não é? Porque o Marcelo Rebelo de Sousa está no seu último mandato. Apesar de tudo importa, não é? Apesar de tudo é relevante, Susana, porque vai ficar politicamente fraco até ao fim do seu mandato. E é um presidente que se importa muito com a popularidade, sempre. Absolutamente, e perdeu. Quer dizer, neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa já não é popular aos olhos da maioria dos portugueses. Portanto, a maioria dos portugueses neste momento deve achar que Marcelo Rebelo de Sousa cometeu um grande erro. E ele não o assume, portanto isto aqui é mentiras atrás de mentiras e como muitas vezes acontece, uma mentira, depois vem outra mentira para proteger a primeira mentira e depois uma terceira mentira e a mentira torna-se enorme. E nós não sabemos como é que isto vai acabar. Também não sabemos como é que vai acabar o processo influencer. Certo é que foram divulgadas escutas telefónicas a João Galamba que interceptaram uma conversa com António Costa que não tem a ver com esse processo, tem sim que ver com o despedimento da ex-CEO da TAP. O Luís Aguiar Conraria já deu na primeira parte ouros a Cristina Romier Weidner. O que olhamos agora nesta segunda parte, nesta jogada da semana, já que estamos a falar de justiça, é para o facto destas escutas telefónicas terem sido notícia. Susana Peralta
volta no dia em que arrancou a escolha do próximo presidente do Conselho Europeu e, como sabemos, o ex-primeiro-ministro António Costa está na corrida. São coincidências a mais, tendo em conta outros casos recentes? Há aqui uma judicialização da política? Eu acho que é uma coincidência bastante infeliz. Atenção, eu não faço parte daquelas pessoas que acham que uma vez que a escuta está cá fora, nós devíamos fingir que ela não existe. E, portanto, desse ponto de vista, o que o Luís disse na primeira parte, eu estou completamente de acordo, não refuto. Agora, há aqui duas situações muitíssimo problemáticas, na verdade. Uma delas é porque é que João Galamba foi escutado durante 4 anos. Quer dizer, 4 anos, claro que isto tem que ser aprovado por juízes de instrução, não é apenas imputável ao Ministério Público, mas quer dizer, o que é que justifica que um cidadão seja escutado durante 4 anos, quando até agora, enfim, a Operação Influencer, do ponto de vista substantivo, não quero dizer que não venha a haver ali, não estou aqui a ilibar João Galamba em direto, de maneira nenhuma, mas quero dizer, temos que reconhecer que os indícios assim de maroscas realmente extremamente graves, atentatórias do interesse público, até agora são bastante diminutos. Eu admitia que um líder de um gangue de crime organizado seja escutado durante bastante tempo, mas acho que tem que haver aqui uma certa proporcionalidade e duvido que ela tenha sido respeitada no caso de João Galamba, e eu, assim, dou muita importância às instituições do Estado de Direito e ao respeito pela privacidade e aos direitos, liberdades e garantias de todas as pessoas, incluindo os políticos, por um lado. E depois, por outro lado, porque é que esta escuta completamente inútil do ponto de vista, enfim, da substância da Operação Influencer, eu não estou a contestar que ela tenha sido guardada nos processos e eu sou incompetente para julgar se faz sentido ou não faz sentido, se deviam ter apagado, destruído ou não, senão não vou entrar por aí, mas ela é completamente imaterial do ponto de vista da Operação Influencer, porque é que ela é divulgada naquele dia. Isso é, de facto, algo que me preocupa bastante. Eu tenho tido muito cuidado, e até hoje acho que é a primeira vez até que eu estou a criticar o Ministério Público ou o sistema de justiça neste caso, mas começo a sentir muito desconfortável com isso, porque de facto há aqui um grau há decisões, quer dizer, aquela escuta veio de algum lado, ela não caiu do céu, alguém a fez chegar ao órgão de comunicação social que a divulgou, foi o Grupo Cofina, e isso preocupa-me bastante. Portanto, eu acho que não há coincidências, acho isto bastante grave, não sei muito bem como é que isto se resolve, não é? Não sou especialista em sistemas de justiça, mas do ponto de vista, enquanto cidadã, sinto-me muito incomodado com estas escutas continuadas a João Galamba e depois com esta libertação a conta-gotas de assuntos que não deviam interessar. E já agora, só mais uma coisa. Há um julgamento político a fazer relativamente à intervenção política na TAP. E eu já fiz esse julgamento muitas vezes político e também do meu ponto de vista económico. Agora, uma vez que essa intervenção política foi feita na TAP, ter ali o António Costa a dizer ao João Galamba que aquela CEO está a atrapalhar e que tem de correr com ela e não sei o quê, sinceramente a mim não me choca por aí além, uma vez que a TAP teve uma gestão perfeitamente política nos governos de António Costa, portanto, isso era o que eu estava à espera que acontecesse. E é completamente... Ou nós apreciamos António Costa por aquilo que os seus governos fizeram pela TAP, que não é o meu caso, ou então que isto não vem trazer informação nova e é certamente uma minudência completamente irrelevante para a corrida de António Costa ao Conselho Europeu. Tudo isto é muitíssimo mal cheiroso e criticável, na minha opinião. João Marcos de Almeida, lanço o último dado para ti, rapidamente. É um ponto muito rápido. Eu acho que é preciso ser muito cuidadoso com este avalanche de escutas. As pessoas não podem estar permanentemente sob escutas, isso não é próprio de uma sociedade livre, democrática e aberta. Isto é uma violação do direito de privacidade. Portanto, fala-se muito na reforma da justiça. Um dos pontos que eu gostava muito que se discutisse é o limite às escutas e os critérios absolutamente claros. Quando é que alguma pessoa que está a ser um cargo político pode estar sob escuta? Quer dizer, uma pessoa não pode estar aqui sempre sob escuta. Isto é uma violação de um direito individual fundamental, que é o direito à privacidade. Eu não gostava de estar sob escuta, como calculo que ninguém gostava de estar sob escuta. Nós não podemos viver numa sociedade muito menos durante tanto tempo. Exatamente. É inaceitável.
Inaceitável, é o que diz o João Marques de Almeida. O Fora do Baralho fica por aqui. Deixamos no Spotify uma pergunta a propósito do caso das gêmeas. Filho arguído, como fica Marcelo? Só pode estar implicado, não tem de estar implicado. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estamos de regresso na próxima sexta-feira, depois das 7. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.